Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara e eu estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa aula de adição. Então esse vídeo é a nossa aula de adição parte 2, né? Onde eu irei mostrar para vocês várias formas de resolver cálculos e situações problema de adição, né? Envolvendo contas de adição, utilizando aí esses diversos materiais que vocês já conhecem das aulas anteriores, né? O material dourado, vamos utilizar também o ábaco e vou mostrar as contas convencionais, né? As operações, os algoritmos feitos aí no papel, né? Com papel e caneta, tá bom? Nesse vídeo, nós iremos avançar um pouco nas operações de adição, vamos aprender as operações com trocas decimais, tá? Então, caso você não tenha assistido ao vídeo anterior, clica aqui nesse ícone que está aparecendo aqui no cantinho da tela, para que você acesse o primeiro vídeo, onde nós aprendemos a adição simples, e também onde foi feita uma super revisão sobre o sistema de numeração decimal, sobre composição de números, tá? É muito importante que vocês assistam antes de ver esse vídeo e dar continuidade aí ao nosso conteúdo de matemática, tá bom? Nesse vídeo, nós iremos aprender, como eu falei, as trocas decimais, que são operações que a gente tem que fazer algumas manobras aí de trocas decimais para dar continuidade na conta, tá? Eu não só vou mostrar para vocês a técnica, como também vou explicar por que isso acontece, né? De subir o número na outra ordem, né? Para que vocês entendam com clareza aí a técnica de adição, tá bom? Então, vamos lá. Bom, antes de nós começarmos com as situações problema e com as técnicas de adição, vamos relembrar um pouquinho sobre as ordens e como a gente pode representá-las utilizando tanto o material dourado quanto o ábaco para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós aprendemos que nós temos a ordem da unidade, da dezena e da centena. Nós temos também a ordem do milhar e nós temos ordens maiores depois disso, né? Mas, como o objetivo do vídeo é que vocês aprendam a técnica operatória, nós vamos trabalhar hoje apenas com essas 3 ordens, tá bom? Para ficar clara a técnica. Mas, em outros momentos, nós vamos explorar ordens maiores, tá bom? Então, vamos primeiro relembrar o material dourado? Bom, primeiro a gente tem o cubinho, né? O cubinho, ele representa a ordem da unidade. Nós temos a barrinha, que representa a ordem da dezena. Lembrando que a dezena vale 10 vezes a unidade. Por isso que ela é representada aqui por essa barrinha, que tem 10 cubinhos unidos. E nós temos a ordem da centena, que é representada pela placa, tudo bem? Né? Ela representa 100 unidades, né? 100 cubinhos grudadinhos, ou 10 dezenas grudadinhas aqui. Tudo bem? Isso só para lembrar, nós já havíamos visto. Então, por exemplo, se eu quiser representar aqui o número 134, eu preciso de 4 unidades, 3 dezenas e uma centena, 134. Tudo bem? Já essa outra ferramenta, que é o ábaco, também vai servir para representar números aí, fazer operações, mas de uma forma diferente. Aqui, cada ordem é representada por essa haste aqui, nós temos a ordem da unidade, da dezena e da centena, e para representar as quantidades, nós vamos utilizar essas argolinhas aqui, que na verdade são macarrõezinhos, né, pintados. Nós vamos utilizar as argolinhas vermelhas para representar a unidade, as amarelas para representar as dezenas e as verdes para representar as centenas. A correspondência é a mesma, né? Então, quando eu tenho 10 argolinhas aqui vermelhas colocadas aqui no ábaco, eu posso substituir por uma dezena, que é a amarela, e se eu tiver 10 argolinhas amarelas aqui na dezena, eu posso trocar por uma centena, que é a verde. Tudo bem? Então, se eu quiser representar aquele número 134, né, que nós representamos com material dourado, aqui no ábaco eu tenho que fazer dessa forma. Vamos ver aqui. Começando sempre lá da unidade. Então, aqui eu preciso de 4 argolinhas, né, 4 elementos aqui na unidade.
preciso de 3 dezenas. E preciso de 1 centena. Então, dessa forma, eu represento o número 134 utilizando o ábaco. Tudo bem? Tá claro? Bom, agora que vocês já relembraram aí esses 2 instrumentos, nós vamos então começar a analisar algumas situações problema envolvendo situações de adição. Vamos começar com situações bem simples e vamos aí aumentando um pouquinho o grau de dificuldade para que vocês consigam visualizar alguns cálculos que podem acontecer com vocês e que podem gerar algumas dúvidas na hora de fazer as técnicas, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, então, colocando aí na tela para vocês a nossa primeira situação problema, tá? É uma situação bem simples para que nós possamos começar a entender a lógica da operação de adição. Vamos ler juntos? Mariana está no 3º ano do ensino fundamental. Na turma dela estudam 16 meninos e 17 meninas. Quantos alunos estudam na turma de Mariana? Bom, sempre que nós vamos resolver alguma situação problema, a gente precisa seguir alguns passos, né? Para compreender melhor. Porque uma situação problema nada mais é do que uma história, né? Ela pode ser real, pode ser inventada, mas ela é uma história. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar imaginar aquela situação que a gente acabou de ler, né? Tentar imaginar. Então, você está falando lá da Mariana, que ela estuda numa turma de escola, né? A gente tem que tentar visualizar essa sala de aula, essas crianças, né? Que o problema menciona, para facilitar aí essa visualização mental da situação que nós acabamos de ler. Então, o primeiro passo é imaginar a situação, né? Logo depois, a gente tem que localizar a pergunta do problema. Porque toda situação problema é uma pergunta, né? Como o nome já diz, é um problema que tem que ser resolvido. Então, nós temos que localizar o que o problema está querendo saber. Nesse caso, a pergunta é: quantos alunos estudam na turma de Mariana? É isso que o problema quer saber. Para isso, ele nos dá alguns dados, né? Algumas pistas aí que vão nos ajudar a chegar nesse resultado, nessa resposta. Então, vamos localizar lá quais são esses dados que nós temos na situação problema. Nesse caso, os dados que nós temos são as 2 quantidades, meninos e meninas. Se eu prestar bastante atenção ali, eu vou identificar que o problema quer que nós façamos uma adição, né? Por que isso? Porque ele quer que a gente junte meninos mais meninas, né? Então, já que eu identifiquei que eu preciso fazer uma adição, eu vou então escolher uma técnica para resolver o problema, né? Eu posso contar nos dedos, eu posso utilizar desenhos, eu posso fazer aí tracinhos, bolinhas, né? Eu posso fazer uma conta, eu posso utilizar o material dourado ou um ábaco, tudo bem? Ou posso também fazer a operação convencional. Então, eu vou mostrar aqui 3 formas diferentes de nós resolvermos esse problema. Vamos lá? Bom, a primeira forma, nós vamos utilizar o material dourado, tá bom? Então, para isso, vamos começar representando as 2 quantidades, tá bom? A de meninos e as de meninas. Então, vamos começar pela primeira quantidade, que são os meninos, né? Então, vamos lá. O problema diz que na turma da Mariana, a gente tem 16 meninos. Então, vou colocar aqui nas ordens, para que vocês possam enxergar com mais facilidade. Então, vou colocar aqui 16 meninos. 1 na dezena e 6 na unidade. Tudo bem? E o problema diz também que tem 17 meninas. Então, aqui ao lado, vou colocar a outra quantidade. 17 meninas. Como eu quero saber a quantidade total, né? Quantos alunos estudam ao todo na turma da Mariana, eu preciso fazer o que com essas 2 quantidades? Eu preciso juntar. Então, vou fazer uma adição. Tudo bem? Uma conta de mais. Bom, com o material dourado, eu preciso representar cada uma dessas quantidades primeiro, para depois juntar. Então, vamos começar pelo 16? Como é que eu represento o número 16 com material dourado? Nesse problema, eu não tenho centena, eu tenho apenas dezena e unidade. Então, vamos lá. Para representar o 16,
eu preciso de 6 unidades, certo? E preciso de uma dezena. Para representar o 17, eu preciso de 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma dezena. Certo? Bom, agora nós vamos juntar aqui essas duas quantidades. Vou tirar essa folha aqui para não confundir. Eu vou começar juntando primeiro a unidade. Tá? Então, eu vou pegar aqui a unidade do 16 e a unidade do 17. Vamos contar para ver quanto deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Então, eu tenho 13 unidades. Mas vocês devem se lembrar aí que nós falamos que quando a gente junta 10 unidades, né? A gente obtém o que mesmo? Uma dezena, certo? Então, nesse momento aqui, eu posso fazer uma troca. Então, eu posso trocar todas essas 10 unidades aqui por uma dezena. Então, eu vou trocar por uma nova dezena, tudo bem? Nesse momento, posso fazer a soma, então, da próxima ordem, que é a dezena. Uma vez efetuada a troca, eu posso fazer a soma da dezena. Então, eu vou somar agora as duas dezenas e mais aquela que eu troquei. Agora sim, a gente pode analisar aí o resultado. Vamos começar pela unidade, 3, e a dezena, 3 também. Obtive, então, o número 33. Esse é o resultado que eu obtive da soma. Vamos tirar aqui. 16 mais 17. Então, eu posso dizer que 16 mais 17 é igual a 33. Tudo bem? Então, a resposta do meu problema vai ficar como? Quantos alunos estudam na turma da Mariana? Na turma da Mariana estudam 33 alunos. Agora, nós vamos resolver a mesma situação problema, mas utilizando o ábaco, tá? Então, vamos representar as duas quantidades, 16 e 17, juntando as duas quantidades aqui no ábaco. Então, vamos começar com 16. Eu vou precisar de 6 unidades e uma dezena. Vamos colocar lá no ábaco. 2, 3, 4, 5, 6. E uma dezena. Opa. E vou adicionar 17. 7 unidades e uma dezena. Vamos começar juntando, então, a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, agora eu vou observar quantas unidades eu obtive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como eu tenho mais do que 10, eu posso fazer uma troca numérica. Eu posso trocar 10 unidades por uma dezena. Então, antes de adicionar a dezena, nós vamos fazer a troca, tá? Então, eu vou tirar 10 unidades daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou tirar essas 10 unidades aqui de cena e vou trocar por uma dezena. Então, vou fazer a troca. Tá? Troquei aqui por uma dezena. Agora, eu vou somar as dezenas. Eu já tinha uma aqui representando o 16. Vou adicionar a dezena que representava o 17 e também vou adicionar a troca numérica. Tá? E agora sim eu obtive o resultado. 3 na dezena, mais 3 na unidade. Então, se eu representar aqui de uma maneira numérica, eu tenho aqui 3 na unidade
3 na dezena, obtive, então, o resultado 33. Então, vocês podem ver que é o mesmo resultado, a técnica é diferente e chegamos no mesmo resultado. Bom, e agora para encerrar, então, a resolução dessa primeira situação problema, vamos resolver da forma convencional, através do algoritmo. Então, vamos lá. Primeiro, vou separar aqui as ordens, lembrando que nós temos que deixar sempre muito bem organizada a nossa operação, para que na hora de fazer a conta a gente não se confunda aí com as ordens, tá? Isso é bem importante. E vou registrar, então, aqui a primeira quantidade, que é o 16, 1 na dezena e 6 na unidade, e a segunda quantidade, que é o 17, 1 na dezena, 7 na unidade. Como eu quero juntar, né, vou fazer uma adição, então, o sinal de mais. Passo um traço para expressar a soma ou o resultado, tá? Então, vamos lá. Lembrando, né, que sempre eu tenho que estar bem claro na minha cabeça que eu tenho que começar pela unidade, tá? Então, vamos lá. 6 mais 7, vou começar somando a unidade. Então, eu posso contar aí na cabeça, posso contar nos dedos, né? Como é a primeira vez que nós vamos fazer uns palitinhos aqui, ó. 6 mais 7. Posso contar tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, obtive aqui, ó, o número 13, certo? Bom, eu não posso colocar o número 13 aqui, porque ele é um número de 2 algarismos, e aqui eu posso colocar apenas o que representa a unidade. Então, vamos analisar o número 13? No número 13, eu tenho o 1 na dezena e o 3 na unidade. Então, o que eu tenho aqui na unidade, que é o 3, eu vou manter na ordem da unidade. E o que eu tenho aqui na dezena, que é o 1, eu vou subir. Na verdade, esse subir, né, que nós costumamos falar aí, é a troca numérica. Eu nada mais estou fazendo do que esses 10 elementos aqui por uma dezena, tá? Então, eu estou fazendo a troca. Então, eu vou subir o 1 aqui, ó, da dezena, vou deixar ele aqui, aguardar ser somado. E agora sim, eu posso fazer a soma da dezena. 1 mais 1, 2, mais 1 que subiu, ou que foi feita a troca, 3. Então, eu obtive aí 33. Então, essa é a conta de mais, ou é o algoritmo, ou é a operação convencional, tá bom? Então, a resposta continua sendo 33, mudamos as técnicas, mas a resposta permanece a mesma, né? Então, quantos alunos estudam na turma da Mariana? Na turma da Mariana estudam 33 alunos, tá bom? Treinem aí, façam novamente essas técnicas. Vamos para a próxima situação problema agora? Próxima situação problema, aparecendo aí para vocês na tela, vamos ler juntos. Para o aniversário de João, foram preparados alguns salgadinhos para servir aos convidados. A tia de João fez 150 coxinhas e 80 bolinhas de queijo. Quantos salgadinhos foram servidos na festa? Então, mais uma vez, vamos imaginar essa situação, essa festa, esses salgadinhos gostosos aí sendo servidos aos convidados, né? Imaginamos essa situação. Agora, vamos localizar a pergunta do problema. Então, o problema, o que ele quer saber? Ele quer saber quantos salgadinhos foram servidos na festa. Então, vou localizar agora os dados aí que o problema me dá para que eu possa chegar a essa resposta. Então, eu sei quantos tipos, né, diferentes de salgadinhos aí que a tia do João fez. Ela fez coxinhas e bolinhas de queijo. E sei também as quantidades de cada tipo. 150 coxinhas e 80 bolinhas de queijo. Então, o que eu preciso saber é a quantidade total. Quantos salgadinhos foram servidos ao todo, né? Então, vou elaborar aí na minha cabeça a minha estratégia, né? Então, se eu tenho que saber o total, né? Eu preciso fazer uma soma, uma adição. Então, eu preciso juntar essas duas quantidades, 150 mais 80. Então, posso escolher aí qual a técnica que eu quero utilizar para chegar a esse resultado. Vamos começar utilizando a representação por material dourado. Então, vamos lá. Então, vou começar registrando aqui a primeira quantidade, que representa as coxinhas, né? 150. Então, para representar os 150, eu preciso da ordem da unidade, da dezena e também da centena nesse caso, né? Para representar, então, aqui os 150.
certo? E para representar a outra quantidade das bolinhas de queijo, eu vou precisar apenas da ordem da unidade e da ordem da dezena, para representar o número 80. Vou fazer aqui uma soma, porque vou juntar essas duas quantidades. Então, vamos começar representando 150 com material dourado? Vamos olhar lá. Na unidade, eu tenho o número 0. Significa que eu não vou precisar de cubinhos. 0 representa nada, né? Ele representa o vazio, então eu não preciso de unidades. Vou precisar de 5 dezenas. Aqui, 5 dezenas, tá? E vou precisar de uma centena. Vou deixar aqui do ladinho. Então, aqui eu tenho o número 150, tudo bem? Para representar o 80, eu também não vou precisar de cubinhos, porque a unidade também é vazia, olha, é 0. Então, não preciso de cubinhos. Vou precisar de 8 dezenas. Então, aqui eu tenho 8 dezenas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, só com dezenas eu representei aqui o número 80. Agora, vamos somar? Vamos tirar a folha de baixo aqui, para visualizar melhor. Vamos, então, somar. Como eu não tenho unidades, eu vou começar, então, pela casa da dezena, né? Não tenho unidades para somar, então, eu vou começar pela dezena. Vou juntar, então, aqui, essas dezenas. Tá? Bom, agora eu preciso ver se é possível fazer trocas. Nossa, professora, mas também dá para fazer troca na ordem da dezena? Sim, dá para fazer troca na ordem da dezena, da centena. Sempre que eu tiver mais de 10 elementos de uma mesma ordem, eu preciso fazer a troca numérica, tá? Então, vamos analisar se eu tenho mais do que 10 aqui, vamos contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13. Então, tem um total de 13 dezenas, né? Então, cada vez que eu junto 10 dezenas, eu posso fazer uma troca. Eu troco pelo quê, vocês sabem? Vamos pensar, olha. Vou separar 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só. Já dá pra gente visualmente imaginar aí pelo que eu tenho que trocar. Conseguem visualizar? Eu posso trocar por uma centena, por uma placa. Então, eu vou fazer essa troca. Eu vou tirar essas 10 dezenas daqui e vou trocar por uma placa ou por uma centena. Tudo bem? Então, troquei aqui e agora eu posso somar. Então, permanecem essas 3 dezenas que sobraram da nossa troca e eu vou acrescentar uma centena. Vamos analisar o resultado, então? Agora, eu obtive aqui dezena e centena. Continuo não tendo nenhuma unidade, tá? Então, continua sem ter cubinhos aqui. Então, vamos analisar. Se eu não tenho nenhuma unidade, que número representa isso? 0. E aqui na dezena, 3 dezenas. E na centena, 2 centenas. Obtive, então, o número 230, que é o meu resultado. Agora, eu consigo dar a minha resposta. Quantos salgadinhos foram servidos na festa? Na festa foram servidos 230 salgadinhos. Muito bem. Agora, vamos resolver o mesmo problema da festa de aniversário dos salgadinhos, mas utilizando o ábaco, tá bom? Então, vamos representar aí os 150, né? 150 coxinhas e também as 80 bolinhas de queijo, mas dessa vez utilizando o ábaco. Vamos começar pelo 150. Então, para isso, eu não vou precisar, né? Mais uma vez aí, não vou precisar de unidade, porque eu tenho 0 na unidade. Vou precisar de 5 dezenas. Então, vou deixar aqui, ó, 5 dezenas. E vou precisar de uma centena para representar os 150. Vamos colocar lá no ábaco. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e uma centena. E vou somar, então, vou juntar com 80 bolinhas de queijo. Então, vou precisar
apenas de 8 dezenas, para representar o número 80. Eu não tenho nada na unidade e tenho 8 dezenas, e nenhuma centena, tá? Então, vou acrescentar na dezena, né? Já que eu tenho apenas dezenas, vou acrescentar na ordem da dezena. A unidade continua vazia. Muito bem. Agora é a hora de fazer a troca numérica. Então, eu vou somar aqui, ver se eu tenho 10 para trocar, né? Se eu tiver 10 dezenas, eu posso trocar por uma centena. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vou trocar todas essas 10 dezenas que eu acabei de tirar ali da minha ordem e vou trocá-las, então, por uma centena, tudo bem? E aí, eu posso, então, acrescentar a centena e chegar, então, aqui no meu resultado. Vamos transformar de forma numérica para que vocês possam visualizar. Eu tenho aqui nenhuma unidade, então, é o 0, né? Eu tenho aqui 3 dezenas. E tenho aqui 2 centenas. Chegando, então, no resultado 230, o mesmo resultado, né? Então, eu posso dizer que na festa foram servidos 230 salgadinhos, tá bom? Vamos resolver agora esse problema com o algoritmo, com a operação convencional. Então, vou precisar aqui da ordem da unidade, da dezena e também da centena. Vou organizar aqui as duas quantidades. Eu tenho 150 coxinhas e 80 bolinhas de queijo. Tome muito cuidado na hora de organizar a ordem aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho 80. No 80, eu não tenho centena, tá? Então, eu vou colocar aqui o 0 na unidade e o 8 na dezena, para formar aqui o 80. Não organizem o 8 na centena de maneira errada aqui, que na hora da soma da operação vai dar maior confusão. Então, fiquem atentos. Vou fazer uma soma, então, sinal de mais, passo o traço para o resultado, e agora vou fazer a soma. Começando sempre pela unidade. 0 mais 0, 0. 5 mais 8, nós já vimos que dá 13, né? Posso colocar o meu 13 aqui? Não, porque ele é um número de 2 algarismos. Eu não posso deixar 2 algarismos numa única ordem. Então, vou deixar apenas o número da unidade aqui, né? Então, vamos analisar, ó. 5 mais 8, 13. Eu tenho aqui 3 na unidade e 1 na dezena. Nessa ordem fica o número da unidade, que é o 3. E eu vou subir ou vou trocar, tá? Vou fazer a troca numérica aqui e vou subir esse número 1. Ele vai ficar aqui na próxima ordem, que é a ordem da centena nesse caso. Tudo bem? E agora sim eu posso somar a centena. 1 mais 0, né? Porque eu não tenho nada, então eu represento o 0 aqui, é 1 mesmo. Com mais 1 que subiu ou que foi feita a troca, 230 salgadinhos foram servidos na festa. Tudo bem? Bom, última situação problema de hoje. Essa situação nós vamos resolver apenas com a operação convencional, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler juntos. Camila faz bombons de chocolate para vender. Essa semana, ela saiu 3 dias para vendê-los. Veja as anotações que ela fez sobre como foram as vendas. Então, observem aí que nós temos um pedaço de papel, né? Onde a Camila anotou qual foi a quantidade de bombons que ela vendeu em cada dia da semana que ela saiu para vendê-los. Então, imaginem aí essa situação da Camila fazendo esses bombons de chocolate, depois saindo esses 3 dias para vendê-los, né? E vamos observar aí as quantidades que ela anotou. Então, na segunda-feira, ela vendeu 115 bombons. Na terça-feira, ela vendeu 95 bombons. E na quarta-feira, ela vendeu 132 bombons. Quantos bombons Camila vendeu
nessa semana. Então, isso é o que o problema quer saber, né? Quantos bombons ela vendeu ao todo na semana. Nós temos algumas informações que estão ali naquela anotação da Camila, né? Mas nós precisamos fazer uma operação para saber o total, né? Então, elaborem aí qual a técnica, qual a estratégia vocês querem utilizar para resolver esse problema. Percebam que aí eu preciso fazer uma adição de 3 parcelas, né? Então, não necessariamente eu preciso fazer adições, fazer contas demais, só com 2 parcelas. Eu posso somar quantas parcelas eu quiser ou quantas forem necessárias, tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos resolver apenas com a operação convencional esse problema, tá bom? Observem, porque aí vai acontecer 2 trocas, tá? Então, vamos lá. Aqui, para esse problema, eu preciso da ordem da unidade, preciso da ordem da dezena e também da centena, tá? Vamos anotar as 3 quantidades. Nós temos lá 115 bombons que ela vendeu na segunda-feira. Depois, nós temos 95 bombons na terça-feira. Cuidado para não colocar esse 95 na ordem ou na casa da centena, tá? Ele deve ficar aqui na dezena e na unidade. Ah, eu posso colocar o 0 aqui se eu quiser? Pode, sem problema nenhum. O 0 à esquerda, ele não tem valor, tá? Pode deixar vazio ou pode pôr o 0 se preferir. E 132 na quarta-feira. Quantidades organizadas, vou fazer uma soma, uma adição, faço um traço para o resultado. Sempre vou começar pela unidade, tá? Então, vamos somar primeiro a unidade. 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Já aprendemos que eu não posso colocar um resultado de 2 algarismos numa única ordem. Então, eu preciso fazer o quê? Separar, fazer a troca, tá? Então, se eu tenho 12 aqui, vamos analisar. Eu tenho 2 na unidade e o 1 na dezena. O número de unidade vai ficar na ordem e o número da dezena vai subir aqui, ó. Bem? Agora, eu vou somar a dezena. Eu tenho 1 mais 9, 10, mais 3, 13, mais 1 que subiu ou que trocou, 14. Vamos analisar o 14 agora? Também é um número de 2 algarismos, então não posso deixar aqui. O 4 é da unidade, o 1 é da dezena. Então, o número de unidade fica na ordem e o número de dezena sobe ou troca. Agora sim eu posso somar a centena. Como aqui eu não tenho nada, né? Vou somar só aqui. 1 mais 1, 2, mais 1 que trocou ou que subiu, 3. Então, aqui eu obtive o meu resultado, 342 bombons. Então, a pergunta é, quantos bombons Camila vendeu nessa semana? Camila vendeu nessa semana 342 bombons. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês aí as técnicas, todas as operações. Se precisar, voltem o vídeo para observar com mais calma cada uma das operações que nós realizamos, tá? Treinem aí outras situações que vocês queiram. Quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!